Manual completo de Ascensão, capítulo 8. Entre existências. Um santo é um pecador que nunca desistiu. Paramahansa Yogananda. No último capítulo, analisei detalhadamente o tema da morte, do morrer e da ciência do bardo. Este capítulo trata do que acontece depois dos 3 dias da experiência do bardo, para onde as pessoas vão e como passam o tempo antes da decisão de encarnarem novamente. Este é um assunto muito amplo, comparável a escrever em um único capítulo toda a vida neste planeta. Eu poderia escrever centenas de livros sobre uma única cidade na Terra. Que dizer sobre a Terra inteira e o universo material? Neste capítulo, tentarei apresentar um relance do que acontece nos planos de consciência astral, mental, búdico, átmico, monádico e logóico, depois da morte da extensão de alma. O lugar para onde a extensão de alma vai depois da morte é definido pelo modo como ela viveu suas vidas anteriores, incluindo a última, e como passou pela experiência do bardo. Como um ímã, ela gravitará em torno do plano que for mais apropriado ao desenvolvimento de sua alma. Cada dimensão da realidade acima mencionada pode ser subdividida. As opções que uma extensão de alma tem para entrar pela primeira vez no mundo espiritual são: 1. Um breve retorno à vida na Terra. 2. As regiões infernais. 3. O purgatório. 4. O plano astral inferior. 5. O plano astral médio. 6. O plano astral superior. 7. O plano mental inferior. 8. O plano mental superior. 9. O plano búdico. 10. O plano átmico. 11. O plano monádico. 12. O plano logóico. Esses 12 estados ou regiões da consciência são os lugares para onde irão todas as extensões de alma. Não há entre eles uma linha divisória real, como num mapa. Podemos, porém, descrevê-los rapidamente como se segue. Um breve retorno à vida na Terra. Para a pessoa comum, seria impensável um retorno imediato à reencarnação na Terra, mesmo que ela tivesse alcançado algum nível de iluminação, por menor que fosse. A pessoa comum gravita em torno do plano astral médio. Paramahansa Yogananda disse que a pessoa que tem um mínimo de crença espiritual na vida terá um falecimento agradável. Vez por outra, porém, extensões de alma de natureza pouco evoluída resolvem encarnar quase imediatamente, não dedicando tempo suficiente a nenhum tipo de avaliação. Parte da razão porque Deus e as forças superiores criaram a reencarnação como um sistema de desenvolvimento espiritual está em possibilitar às extensões de alma um período de descanso e de avaliação entre as existências. Em geral, são os impulsos inferiores da vida terrena que impelem a alma para uma reencarnação imediata, sem dar-lhe tempo para uma revisão ou avaliação. Esse caminho poucas vezes é seguido. As regiões do inferno. Existe muita confusão em torno da existência de uma região infernal de fato. As religiões mais fundamentalistas dizem que ela existe e que se você não aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, você queimará para sempre. Algumas escolhas de pensamento metafísicas
negam a existência de uma região infernal, afirmando que tudo não passa de um estado mental. Na minha opinião, a verdade está nas duas coisas. O inferno definitivamente é um estado mental e também um local, embora não com a descrição que as religiões fundamentalistas lhe dão. As pessoas estão no inferno quando são governadas pelo ego negativo, pelo desejo material e astral, e assim estão desligadas de sua alma. Há um enorme número de pessoas que no planeta Terra, neste momento, estão vivendo no inferno. Portanto, ele não é um lugar de danação eterna. Na verdade, é apenas um nível mais baixo do plano astral. Alguns se referem a ele como as trevas exteriores. Extensões de alma como Adolf Hitler gravitam em torno dessa região da consciência. A região infernal é como um prolongamento do terceiro estágio do bardo, em que os rostos e as formas de pessoas prejudicadas por outras aparecem diante destas, acusando-as e lembrando a maldade que cometeram. As extensões de alma permanecerão ali indefinidamente, até assumirem a responsabilidade por suas ações, ou até que, não podendo mais suportar a tortura de suas consciências iludidas, supliquem pela ajuda de Deus. Sempre que recorrerem a Deus pedindo ajuda, um anjo de guarda virá e lhes oferecerá alguma assistência. Ao longo do tempo, uma extensão de alma que se encontre nessas condições começará a emergir da escuridão. Não existe condenação eterna no plano ou na consciência de Deus. Na sua infinita misericórdia e clemência, Deus propicia a todas as extensões de alma, por mais iludidas que estejam, uma oportunidade de voltar para casa. Hitler, porém, terá de enfrentar todo o karma negativo que pôs em movimento, pois esta é a lei. O purgatório. As religiões fundamentalistas também confundem muito o termo purgatório. Ele tem uma conotação bastante negativa, sendo às vezes associado ao inferno, o que não corresponde à realidade. O purgatório é uma região para onde vão as extensões de alma que não são tão más quanto as que estão nas regiões infernais. Elas apenas se extraviaram e não se instruíram apropriadamente na terra. São as extensões de alma que se desviaram, adotando práticas religiosas errôneas, as que se deixaram dominar pelo vício, as descrentes, as obsidiadas por desejos e apegos materiais, as insanas e assim por diante. O purgatório é como uma região astral inferior. Com frequência, é muito difícil despertar e motivar pessoas com essas características para o seu caminho espiritual. Uma grande massa da humanidade vive nessa região de consciência.